Bem, nós vamos conversar agora com o cirurgião gastroenterologista Jorge Oana. Vamos saber detalhes do câncer gástrico. Doutor Oana, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? É um prazer voltar a participar do teu programa. Estar de volta a essa emissora tão querida e estou à disposição para fazer aquilo que a Associação Brasileira de Câncer Gástrico tanto pede, que é a divulgação do que se pode fazer para prevenir, para evitar ou tratar precocemente este mal que tanto nos aflige. Bem, hoje é o Dia Paraense da Dieta, né? Ontem, certamente, as pessoas comeram muito, misturaram muito, né? Imagina tucupi com maniçoba e assim por diante. Geralmente bebem bastante, embora não tenha tido a romaria, houve o congraçamento das famílias, é normal, é natural. Com E certeza. quando se come muito, né, é necessário o sal de fruta, é necessário o DG+ e assim por diante. Isso lembra muito a questão do câncer gástrico. Qual é a incidência desta doença, por exemplo, aqui na região norte do Brasil? Bom, é bastante elevada. Veja, Mauro, que o câncer gástrico ele ocupa uma incidência grande no mundo. E ele tem uma prevalência maior em determinadas regiões, determinados países. É o Eu vou Japão, né? vir direto, Campeão. Japão, sim, Japão é o campeão, mas eu vou vir para a nossa realidade aqui para o Pará. O Pará, principalmente na região do Salgado, que vai do limite com o Amapá até o limite com o Maranhão, nós temos aquele cinturão do Salgado, tão bem estudado por Vitor Moutinho, por Eiko Makino, que identificaram uma alta demanda de pacientes que vinham daquela região para o Hospital Ofir Loyola. E foram ver, encontraram motivos para que aquilo ocorresse. O Principalmente hábito de voltado salgar para... o peixe, né? Exatamente, exatamente. O problema, Mauro, é que não havia energia elétrica. Hoje existe. Hoje o interior está praticamente todo recebendo energia elétrica. E o paladar ficou arraigado à comida salgada. Não apenas o peixe, como a própria carne, eles não fazem muito gosto de comer o peixe fresco, apesar de pescá-lo, mas eles usam muito peixe salgado. E o sal, aquele sal que conserva, tem a nitrosamina. E a nitrosamina é uma agressora, sem dúvida nenhuma, e precursora do câncer gástrico. Então, esse é um problema. Outro problema, O Mauro, é principal que, risco, na verdade, do câncer gástrico é o sal. neste caso, sim, existem outros fatores. Por exemplo, o INCA e o Ministério da Saúde fizeram um levantamento que os estados do Pará e do Amazonas são os estados cujas populações menos têm hábito de consumir frutas, verduras e legumes. Então, esses são os antioxidantes naturais, são os que se contrapõem aos radicais livres dos agressores que determinam o câncer. Então, nós precisamos melhorar o hábito. Hoje a gente nota em Belém várias carrocinhas vendendo fruta na cidade, várias fruteiras de esquina. Você vai ao supermercado, já existe uma prateleira até de saladas prontas, e isso é muito animador, porque é preciso mudar esse hábito. É preciso consumir mais alimentos que nos protejam e menos que nos agridam. No caso específico do Japão, também é o sal nos molhos, não é isso? O Japão eles têm, mas o Japão ele tem um trabalho de conscientização há muito tempo e eles conseguiram ter uma redução, se não redução na incidência, mas um aumento do diagnóstico precoce. E com isso eles garantem uma sobrevida. E eles procuram reeducar. Tem mudado muito o hábito alimentar no Japão. Eles entenderam que precisava mudar. O senhor falou agora de diagnóstico precoce, que, em termos de câncer, é fundamental para a cura. E quais são os Sim. sintomas do câncer gástrico, os mais fáceis de ser identificados? Aí, Mauro, você me faz pegar o estômago. Aqui está ele, e nós vamos ver que ele tem uma forma sacular. E uma forma sacular faz com que as manifestações clínicas sejam as menores possíveis, as mais discretas, a não ser que o câncer venha afetar a transição entre o esôfago e o estômago ou a saída entre o estômago e o duodeno. Quando ele cresce aqui dentro desse grande vazio, ele cresce de uma forma extremamente silenciosa.
E aí você, quando vai perceber, ele já está invasivo. O estômago é como se nós colocássemos tapete sobre tapete, número de 4. O mais interno é a mucosa, por cima dele a submucosa, depois a muscular e a serosa. Enquanto o tumor estiver confinado ao tapete mais interno, que é a mucosa, nós podemos falar em cura. A partir do momento que ele invade o segundo tapete, que é a submucosa, e principalmente a serosa, a muscular e a serosa, e o que é pior, quando ele vai para os gânglios que estão lá fora, já é uma doença invasiva. É aquilo que o leigo diz, enraizada. E aí a gente não passa mais a falar em cura, mas a gente passa a falar em sobrevida, em intervalo livre de doença, em expectativa de vida. Aí você já entra pedindo socorro à quimioterapia, já começa a mudar. Então, o ideal era que se fizesse um programa de rastreamento, como o Japão fez. Mas isso é preciso nós darmos saltos de qualidade. O que aconteceu recente com a pandemia nos mostrou o quanto que a saúde pública brasileira vai ter que investir pesado para que nós devolvamos à população aquilo que ela paga em impostos e espera ter em termos de atendimento de saúde. Não apenas isso, como também uma educação. Doutor Ana, azia, gastrite, úlcera, são detalhes já que devem deixar alerta, não? Sim, as manifestações, Mauro, seriam as seguintes. Você tem que jogá-las numa faixa etária de 40 anos e diante. Não quero dizer que mais jovens não têm câncer, mas a probabilidade maior é de 40 anos e diante. Então, eu não vou dar a mesma atenção, não vou acender o sinal vermelho para uma queixa de dor na boca do estômago, má digestão, perda de peso e anemia em alguém que tenha 40 a 50 anos, de alguém que tenha 20 anos. Nós vamos procurar ser mais agressivos com aquele que já está na faixa de risco. Então, essas manifestações precisam ser valorizadas. Por mais que a gente não tenha muitos sinais e sintomas, mas nós é que, às vezes, não conseguimos receber e decodificar a mensagem do organismo. Mas ele manda a mensagem em si. E é preciso valorizar isso, porque se você pega numa fase inicial, a chance de cura existe. E a chance de cura vem você lançando mão do instrumento que você tem com muita facilidade hoje em dia, que é a videoendoscopia digestiva alta. Se não é ela que fecha o diagnóstico, mas é ela que vai lá, colhe o material suspeito e manda para o patologista. O patologista é o único profissional de saúde que pode assinar embaixo. Câncer. Pronto. E ainda ele assinou tem, embaixo. ainda tem os efeitos Aí, do H. pylori, né, doutor Ana? tem. Que é Você tocou numa situação... de regiões com problema socioeconômico, como é a nossa. Sim, sim. Regiões que tenham baixo IDH, e o Pará tem muitas dessas regiões, elas são mais propícias a isso. E nós temos ainda entre nós uma cepa, que é uma cepa altamente agressiva, que é a CAG positivo. Então, essa cepa ela tem uma agressividade muito grande. Aí você soma a presença do H. pylori com essa cepa agressiva, alimentação inadequada, pelos alimentos que agridem, pela falta dos que protegem, e ainda mais para algumas populações uma história familiar, isso fica, sem dúvida nenhuma, nos colocando numa situação de alto risco. O tabagismo e o álcool, qual é a influência? Também são coadjuvantes extremamente são ativos. Agressores. São agressores. O álcool, principalmente o álcool de baixa qualidade. Veja que o brasileiro ele tinha um outro perfil de adoecimento pelo álcool quando ele não tinha poder aquisitivo para bebidas mais qualificadas. Então, ele tomava cachaça, e aquela cachaça vinda de destilarias altamente suspeitas. Hoje, todo mundo tem um dinheirinho para tomar uma cerveja. Mudou, melhorou, estão bebendo melhor. Mas o problema é o abuso dessa bebida. Então, tem que tomar cuidado, porque o álcool também é um fator agressivo e o fumo também. O fumo, que não seja o principal agressor do estômago, mas ele corrobora para o aparecimento da doença também. E como prevenir? É só evitar todos esses riscos? Bom, a prevenção ela tem que vir por etapas. Primeiro, a responsabilidade dos pais. O Estado que eu digo, entenda todas as 3 esferas de poder, já vem atuando há algum tempo, procurando balancear as merendas escolares.
elas precisam ser feitas com alimentos que tragam, inclusive evitando a obesidade infantil, que é um problema seríssimo. Então, procurando dar alimento que proteja efetivamente, que traga saúde, não que agregue doença. Agora, tem uma geração que já está mais avançada. Essa geração vai ter que entender que ela vai ter que mudar um pouco. O fast food, os refrigerantes, tudo isso, ótimo, ninguém vai dizer que não pode. Pode, vá fim de semana, coma, mas no seu dia a dia, à mesa, procure comer nos horários certos, procure entender que a melhor refeição é a primeira refeição do dia, a segunda é uma refeição um pouco mais leve e a terceira ainda mais leve. Costuma-se dizer que você deve tomar café como um rei, almoçar como um remediado e jantar como um pobre. Seria mais ou menos isso, para que você tivesse pudesse ajudar seu organismo no ciclo circadiano de receber os alimentos, para que você durma bem. À noite, na hora do sono, não é hora de estar digerindo. Claro que, se nós formos ao aniversário, tudo bem, mas normalmente não. Doutor Ana, do ponto de vista do estômago, como se classifica a sesta depois do almoço? Mauro, a sesta é sempre muito bem-vinda. Ouve bem, ela é muito bem-vinda. O problema é que tem uma sesta que ela nos leva ao que nós chamamos de decúbito dorsal horizontal. É aquela deitada na horizontal. Aquela não é boa, porque... Provoca o refluxo. Quando você deita, olha aqui, acontece isso, o estômago fica assim. E o alimento fatalmente vai buscar um refluxo. Isso não tem a ver com o nosso câncer, mas tem a ver com um problema sério de desconforto. E ninguém gosta de sair com aquela queimação, com aquilo. Então, você acabou de almoçar, quer tirar uma soneca? Pegue uma cadeira, aquelas cadeiras do papai, fique ali naquela posição, descanse um pouco, tudo bem, e você vai recuperar. Sesta é ótimo. Quem dera que todo mundo pudesse tirar uma sesta. Foi uma boa herança dos portugueses. É verdade, é verdade. Quer dizer, então, que o risco hereditário que o senhor falou há pouco, ele tem uma incidência grande? Com certeza. Não é maior do que no câncer coloretal, daquela que é a maior autoridade que você entrevistou, um brilhantismo enorme, e nos alegrou a todos quando você entrevistou a professora Angelita Gama, nossa conterrânea, marajoara, e que na área dela a herança é uma coisa muito séria. Você tem um caso de câncer coloretal, você acende todos os alarmes e sai rastreando as famílias, porque o pólipo está lá e ele pode virar câncer mesmo. No câncer, nas mulheres, o câncer de mama, nos homens, a história da próstata, mas no câncer de estômago existe um fator hereditário, mas ele não é tão marcante quanto no câncer coloretal. O senhor sugere a seus pacientes o mapeamento genético? Mauro, é o ideal. Seria o ideal. Já existe, já está disponível. Entretanto, existe aquele problema de convênio autorizado, custo ser alto, mas tem muita gente, inclusive quem sai para fazer aqueles check-ups nos hospitais de ponta, no eixo Rio-São Paulo, já estão incluindo neles o mapeamento genético para saber qual a predisposição. Não é? Acabamos de ver agora mesmo, na pandemia, que casais, marido e mulher, marido com a doença, mulher convivendo, marido pegou, mulher não pegou. Quer dizer, existem defesas naturais para tudo que é doença, não é só para essa que está aí, é para todas. Então, você traz uma herança, e essa herança ela é marcante. Agora, eu queria dizer também uma coisa. A criança que já nasceu, a criança que vai viver 110 anos, que está preparada para viver 110 anos. Agora, vai dela não gastar esse cheque pré-datado para 110 e consumi-lo antes e viver menos. Não tem nem graça. A nossa geração, se viver os 80, 90, já está muito bom. Mas essa que está nascendo agora já vai para 100, 110. Doutor Ana, o senhor tem recebido demanda pós-Covid? Há uma relação grande entre o estômago e a Covid? Mauro, todas as especialidades estão recebendo demandas pós-Covid. Eu acredito que todas. Tem alguém com uma queixa, também não sei se já tinham e passaram a valorizar depois da Covid, mas eu sei que tem gente que chega e diz: doutor, depois da Covid eu notei que eu fiquei com problema, eu notei que o meu intestino era bom e piorou. Então, existe. Mas também tem um detalhe: as pessoas passaram a olhar mais para dentro, passaram a olhar mais para si. Então, é uma situação que todos nós estamos aprendendo. Acho que é cedo para tirarmos conclusões,
É certo que na doença cardiocirculatória isso existe, na neurológica também. Nas demais, nós vamos ter que somar experiência para ver o que acontece. A detecção precoce, a partir de quê? Qual o exame específico? O exame específico é a endoscopia digestiva alta. Esse é o grande exame. Então, o senhor recomenda o quê? Que a partir dos 40 anos seja feita anualmente? Sim, mas como nós moramos no estado de alto risco, eu acredito que seria de bom senso baixar isso para 30 anos. A partir de 30 anos, começar a investigar, não custa nada, é um exame rotineiro, é um exame que não é agressivo, não te atrapalha nem um dia. Você faz, descansa um pouquinho, daqui a pouco sai, vai embora. Diferente da colonoscopia, que te deixa prostrado o dia inteiro, porque tem que ser uma sedação mais intensa. Mas esse é o exame. O Japão, ele chegou a fazer aquele exame que é radiológico. Eles fazem exames radiológicos de duplo contraste e conseguem, daquela forma, dar o diagnóstico. O Brasil não conseguiu chegar a esse ponto. Eles fazem muito com radiologia do Japão. E é claro que aquela suspeita da radiologia vai para a endoscopia, porque a biópsia só sai por endoscopia. Bem, diagnosticado, vamos falar do tratamento. Primeiro, eu sei que há uma prevalência do câncer gástrico no homem, que me parece maior. 2 para 1. Mulher, não é? 2 para 1. 2 para 1. 2 para 1, isso. Bem, diagnosticado, vamos passar para o tratamento. Não, antes do tratamento, vamos passar para o tipo. Existem 3 tipos de câncer mais prevalentes. O adenocarcinoma, que é esse que todo mundo chama de câncer gástrico, 95%, e os 5% restantes se dividem entre os linfomas, que são tumores do sistema linfático no estômago, e os gistes, que são tumores estromais. E os gistes são tumores que têm um comportamento menos invasivo, menos agressivo, com grande potencial de cura, tanto medicamentosa com imatinib, quanto através de cirurgia, e que tem uma chance maior de resolver. Mas não são os mais comuns. Então, nós vamos focar a nossa conversa no adenocarcinoma. O tratamento feito, uma vez feito o diagnóstico, é cirúrgico. Veja, Mauro, para os precoces, para aqueles que pegam o primeiro tapete lá de dentro, já está sendo suficiente uma cirurgia endoscópica, uma ressecção de mucosa, sem a necessidade de intervenção. Eu estou falando endoscópica, não laparoscópica. Mete o tubo pela boca, vai lá na mucosa, faz uma mucosectomia e acompanha a evolução do paciente. Isso tem sido feito com muito sucesso. Agora, depois que ele se torna invasivo, ele pode ser invasivo localmente, loco-regionalmente ou à distância. A distância é aquela história de câncer de metástase no pulmão, metástase nos ossos, aí é um quadro dramático. O loco-regionalmente é quando ele pega gânglios próximos, quando ele pega fígado. Então, dependendo do estadiamento, o que é o estadiamento? É o grau de comprometimento do organismo pelo tumor primário, aquela história do enraizamento da doença. É a metástase. Então, vai depender disso você usar as armas que dispõe. Então, para ficar claro, a endoscopia não deve acontecer logo no momento que se sente uma dor no abdômen, ou que se tem uma azia, uma gastrite ou coisa parecida. Ela deve entrar numa rotina. Até porque a endoscopia ela vai ser solicitada por um médico. Sim. Dificilmente o paciente bate lá no consultório do nosso colega endoscopista, quero uma endoscopia. Não é assim. Então, ele tem que ser validado por um profissional que vai perceber a hora de pedir. Então, pode fazer isso. Ainda existe a cirurgia aberta para o câncer gástrico? Sim. Olha, eu li na juventude, eu creio, então um pouco mais maduro, eu li um livro chamado A Terceira Onda. Você se lembra desse livro? Lembro. E a terceira onda, ela mostrava que o mundo tinha tido ondas de evolução e que o Brasil vivia as 3 ondas simultaneamente. Então, nós vivemos no Brasil as 3 ondas simultaneamente. Nós temos a cirurgia aberta, nós temos a cirurgia videolaparoscópica e nós temos a cirurgia robótica. Já se faz cirurgia robótica com muita precisão no eixo Rio-São Paulo. Belém já também, tem... Belém, isso eu quero te dizer, Belém já tem colegas que se iniciaram pela próstata, mas hoje já chegou no trato digestivo. Tem colegas já fazendo cirurgia de estômago, de câncer gástrico por robótica. Então, isso está evoluindo. Se você pegar a estatística do SUS,
90%, 80% ainda está sendo convencional. Cirurgia aberta, vai lá, faz e resolve. O restante se divide em laparoscópica e um percentual pequeno em robótica. O futuro aponta para essas tecnologias. É claro que quanto menos agressivo for, melhor. Sim, mas além da cirurgia, a necessidade da quimioterapia, radioterapia, Muito eu bem sei que falado. cada caso é um Muito bem caso, mas a falado. necessidade de um pós-cirúrgico, né? A radioterapia dificilmente se usa em câncer gástrico. É muito pouco utilizada, mas a quimioterapia, sim. E a quimioterapia evoluiu muito. No meu tempo de estudante, ela era desprezada pelo pessoal da cancerologia. Hoje, muito pelo contrário, ela evoluiu muito. Ela refinou, ela se tornou delicada, história de cair cabelo, está E diminuindo menos cada vez mais. agressiva, né? Ela evoluiu, Menos tornou muito e menos mais agressiva. pontual, ela é quimioterapia-alvo, ela vai no alvo, ela atua no problema. Então, hoje em dia, tem se combinado muito o oncologista clínico com o oncologista cirurgião e tem feito um acordo. Esse caso aqui, provavelmente, vai ser melhor fazer quimioterapia, cirurgia e quimioterapia. Esse caso aqui, não, esse não tem mais nada para fazer, uma quimioterapia só para conforto e qualidade de vida. E esse outro caso, não, esse aqui é melhor fazer a cirurgia e depois a quimioterapia. Então, esse diálogo foi muito bom porque aproximou o cirurgião, a oncologista, do oncologista clínico e o beneficiado foi o paciente. Doutor Ana, nós estamos no setembro, passamos do setembro amarelo, entramos agora no outubro rosa, vem o novembro azul. Não tem nenhuma cor que divulgue todas essas informações sobre o câncer gástrico? Aqui. Mauro, foi isso que a Associação Brasileira de Câncer Gástrico pediu e que todas as afiliadas fizeram pelo Brasil. Foi no dia 28 de setembro, criar o Dia Nacional de Conscientização, Prevenção, Enfrentamento e Combate ao Câncer Gástrico. E coube a cada um de nós sensibilizarmos nossos políticos e eles, então, levaram adiante, apresentaram nas suas assembleias legislativas, os governos tornaram lei. Aqui em Belém, quem abraçou a nossa causa foi o então deputado estadual Eduardo Costa, lá de médico, Castanhal, Eduardo Costa, que, por sinal, foi o único que não foi meu aluno. Dadá, Silene, Jorginho, todos foram meus alunos, ele o único que não. Mas ele foi extremamente sensível, ele pegou a causa, levou, apresentou, foi aprovado e hoje é lei. Tem uma lei, está aqui a lei, e a gente usa muito isso. E o Brasil inteiro, o Pará foi o quinto estado a conseguir transformar isso em lei. Então, nós não temos a cor, mas nós buscamos fazer coisas nossas. Se você olhar, aqui tem o estômago com a cor do Pará, acima ele é liso, ele é normal, abaixo ele é carcomido pelo câncer, no fundo ele tem a madeira Miriti, que é a nossa madeira que nessa época está tão na moda com o Círio de Nazaré aí, tudo é de Miriti, nós procuramos então fazer uma coisa muito nossa. E fizemos esse leque, essa ventarola, porque os folders você lê e joga fora. Isso aqui a nossa população está acostumada a se abanar, fica em cima da mesa, olha, lê. Então, tem todas as orientações aqui para que as pessoas leiam. A gente distribui isso nas feiras, nos hospitais e por onde passa. Então, de vez em quando, a gente busca patrocínio para jogar, entregar, porque é só assim que a gente vai conseguir conscientizar. E essa conscientização passa pela informação, né? A pessoa Sem desinformada dúvida. acaba cometendo um erro por desconhecimento mesmo. Nós entendemos, sim, que os nossos parceiros da imprensa são imprescindíveis. Nós lutamos muito para trazer a imprensa para o nosso lado e hoje as mídias sociais, porque a informação é fundamental e a informação com credibilidade. Então, quem assiste, quem ouve, quem vê, aquela mensagem fica e ela vai pensando duas vezes. Eu gostaria de enfatizar mais uma coisa, Paulo, porque o peixe salgado é do nosso caboclo que está lá de poder aquisitivo menor, mas os enlatados e os embutidos são de um poder aquisitivo um pouco maior. Vamos usar, eu gosto de comer salame, eu gosto de comer essas coisas, mas, veja bem, não posso fazer disso uma rotina. A carne enlatada ela foi feita para as guerras. A gente usa eventualmente, a gente não pode usar habitualmente, tem química ali, e os enlatados e embutidos são prejudiciais.
Quanto menos sal e açúcar, melhor. É verdade. Melhor. Doutor Jorge Oana, muito obrigado por todas essas informações, essa consulta pública. Parabéns por esse trabalho da sociedade. E quanto mais a gente puder contribuir para divulgar, pode contar conosco. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Eu agradeço em meu nome, em nome da Associação Brasileira de Câncer Gástrico e do apoio que temos também do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Muito obrigado. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.